Tem um alimento que é consumido mundialmente, que está matando mais do que açúcar. E você sabe qual que é? No vídeo de hoje você vai entender por que as pessoas estão adoecendo ainda jovens e até mesmo morrendo por doenças que dão para evitar. E esse conteúdo é importante porque você vai descobrir que esse alimento está causando milhares de mortes no mundo, mas pode estar aí na sua casa, na casa da sua avó, na casa da sua mãe. Depois desse vídeo, vai estar nas suas mãos ajudar a evitar mais mortes. Eu sou Ana Maria Chiaverini e você está no Dicas da Doutora Ana Maria. Eu já vou pedir para vocês deixarem aquele like, se inscrever no nosso canal. Muito obrigada! No nosso mundo, o planeta Terra, existem 3 coisas que estão colaborando para um colapso na saúde. 1. Comidas que matam. 2. Remédios que matam. E 3. Médicos colaborando para que isso aconteça, seja lá por que motivos forem. O açúcar, o glúten, os embutidos e as comidas ultraprocessadas são os que mais levam a fama, né? De comidas veneno, e são mesmo. Mas os óleos vegetais de soja, de canola, de milho, é que na verdade estão merecendo levar esse troféu. Cai de cara, meu amigo, o negócio é feio, vai ouvindo. Consumir essas gorduras vegetais produz muitas inflamações e causam oxidação lá no nosso organismo. Isso vai trazer o envelhecimento da pele, dos nossos órgãos internos e também é causador de mais mortes no mundo. Mas o pior é que essas mortes elas podem ser evitadas. De acordo com as pesquisas, a doença cardiovascular é a principal causa de morte no mundo e 80% delas ocorrem em países de média renda ou baixa renda, ou seja, países como o nosso. E as pesquisas apontam que o consumo de gordura saturada e trans está relacionado diretamente com a elevação do LDL plasmático e também do aumento do risco de doenças do coração. Mas não é de uma hora para outra que a pessoa vai a óbito. Acontece uma sequência de eventos que não são impedidos, como o aumento da pressão arterial, obesidade, o acúmulo de placas de gordura no interior das artérias, diabetes tipo 2, acúmulo de gordura no fígado e até, no final, doenças cardiovasculares. Tudo isso levando a casos fatais. Mas afinal, por que fazem tão mal? Essas gorduras vegetais têm um alto teor de ácidos graxos e ômega 6. Em excesso, ele é prejudicial à saúde, levando às inflamações crônicas e ao aumento do risco de doenças cardíacas. Em algumas pessoas, o óleo de soja pode causar problemas digestivos, como gases, inchaço, por causa do alto teor de ácido linoleico. E eu sugiro que você faça sua própria análise e veja como é que está o seu estômago atualmente. Os óleos de soja, milho e canola são produtos poliinsaturados, que além do ômega 6 tem o ômega 9, que não são saudáveis e favorecem a inflamação. Você sabe me responder qual é o óleo vegetal mais prejudicial? Se sim, deixa aqui para mim nos comentários. Vamos ver se você acerta. Esses óleos vegetais poliinsaturados passam por hidrogenação parcial para aumentar o tempo de vida na gôndola do mercado. E com isso, sofrem o processo de oxidação. Quando são utilizados em alta temperatura na frigideira ou no forno, nós aumentamos a oxidação e aí é produzida uma toxina. Acontece que quando se altera o estado dos óleos, de líquido para sólido, com a tal da hidrogenação parcial, podem ser criados ácidos graxos trans, e isso não é nada bom. Eles são extremamente prejudiciais à saúde e estão relacionados a doenças cardíacas. Você encontra esse processo de hidrogenação parcial na margarina, que é nada mais do que um óleo vegetal, que foi acrescentado à gordura hidrogenada para ficar naquela consistência melequenta, você sabe? Só para você passar no seu inocente pãozinho. Presta atenção, eu vou falar uma coisa forte agora. Então, tirem as crianças da sala, os idosos e cardíacos. Quem deseja morrer mais cedo, usa margarina. E se você quiser matar alguém sem ser rastreado, é simples. Só usar margarina. Bom merchandising, será que vão adotar essa? Sabe os pãezinhos que você compra no saquinho da Vic Bold, da Puma? Até o pão francês tem gordura hidrogenada. Aqueles bolos confeitados com glacê, perolinhas rosinhas. Vê se para de comer aquele negócio em cima do bolo. Não me irrita. Não importa se é bonito. Parece gostoso, mas é veneno puro. Tem gordura hidrogenada nos biscoitos, nas bolachas, para aumentar o volume do produto, para ficar crocantinho, sabe? Isso rende mais para o dono da empresa. Toda vez que você lê lá na embalagem nova fórmula, mais crocante, bem do ladinho ali da embalagem amarelinha, neon, você já sabe que eles estão tacando mais gordura hidrogenada lá dentro. Logo, portanto, contudo, entretanto,
Você está comprando o mais puro veneninho, mais gostoso, mais crocante. E o pior, gente, você está dando isso para o seu filho. Eu creio aqui que a informação leva à libertação. Quem crê nessa palavra, diga amém. Você também encontra gordura vegetal naquelas comidas fast foods. Liga lá no Burger King ou no Mac da próxima vez e vê se pede um lanche light, sem gordura hidrogenada, tá? Sabe o que vai vir? Só a cebola na embalagem, meu amigo, sem brincadeira. Em muitos países, como nos Estados Unidos, no Reino Unido e na União Europeia, eles já estão limitando ou até proibindo o uso dessas gorduras. Ó, em janeiro de 2023, até o Brasil entrou nessa legislação. Mas, tipo assim, naquela, sabe? Como é o jeitinho brasileiro, né? Você ainda encontra produtos que eu falei para vocês, com os mesmos ingredientes, mas a única coisa que mudou é o jeito de escrever no rótulo. Desculpa, gente, é tudo uma baita enganação. Tá escrito assim, ó, livre de gordura trans, em letras garrafais, não tá mesmo? Em letras minúsculas tá escrito assim, por porção de 30 gramas. O que isso quer dizer? Quer dizer que no pacote todo vai ter gordura trans, gente. Mas quando se faz uma divisão numérica por porção, eles acharam o valor perfeito de 30 gramas que não é representativo para ter gordura trans. E isso só funciona para enganar o consumidor. Quer dizer que se você comer o pacote inteiro ou só 60 gramas, você já vai encontrar a gordura trans lá dentro. Então, vocês perceberam o uso da matemática para enganar o consumidor? Por isso, fiquem atentos aos rótulos. Por outro lado, se contém gordura vegetal, óleo vegetal, então não consuma. Ah, e o óleo de palma é natural, né? Também está na lista negra, gente, porque ele é rico em ômega 6 e ômega 9, que não são bons. Eles causam uma oxidação das células. Mas calma, que nem tudo está perdido. Tem luz no fim do túnel, irmão. Existem óleos vegetais não hidrogenados, que são as alternativas mais seguras e saudáveis, como o óleo de coco, o azeite de oliva extra virgem, o azeite de abacate. Para quem quiser saber mais os benefícios do óleo de coco, do azeite de abacate, eu já fiz alguns vídeos falando sobre eles. Para quem quiser assistir, eu vou deixar no card aqui em cima para vocês darem uma maratonada, vai valer a pena para a sua saúde. Vai valer a pena porque eles são fundamentais para quem realmente quer conquistar uma boa saúde. Tem uma galera aí do mal, a indústria de alimentos de baixo valor nutritivo, difamando o valor do óleo de coco. As fake news, né, para combater produtos de excelência, extremamente saudáveis, como o óleo de coco. Eles falavam mal também do ovo, você lembra? Anota aí o que eu vou falar, hein? Tá para acontecer o dia que você vai acordar e vai ler que água faz mal para a saúde e que tomar refrigerante vai abaixar o seu colesterol, evitar doenças do coração, resolver seu problema, até ganhar na loteria. Ó, vai por mim, hein? Fica atento. A realidade é que existe um esforço financeiro muito grande das indústrias alimentícias, com propagandas, para que os produtos cheguem até você com as promoções, que vão valer a pena. Fica difícil enxergar a desvantagem de um produto que custa menos que uma comida natural, né? E produto que você paga 1 e leva 2, não é mesmo? Lembra que eu te fiz uma pergunta? Qual que era o óleo mais recomendado e o mais perigoso de todos? Você adivinhou? É o óleo de canola, gente, é isso mesmo. Se você for no mercado, você vai ver que ele é até mais caro. Por enganação, viu? Não sou eu quem falo isso não, mas sim as pesquisas científicas de renome e o próprio Dr. Lair Ribeiro. Acontece que o óleo de canola vem de uma planta chamada couza, que antes de ser modificada geneticamente, ela produziu uma grande quantidade de ácido eurícico, que é muito tóxico para o coração. Com a modificação genética dessa planta, a produção desse ácido começou a diminuir, mas ainda ficaram uns resquícios. E de acordo com o Dr. Lair Ribeiro, meu ídolo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Ou seja, de tanto usar esse ácido eurícico, ele vai afetar o seu organismo, ele vai causar doenças no coração. E se tem uma informação que eu quero que você memorize nesse vídeo, é que as doenças crônicas em geral, como as cardíacas, doenças como diabetes, hipertensão e todas as suas mortes, todas elas podem ser evitadas. Isso é o que você tem que saber. E para isso, um passo de cada vez. Pare de consumir os óleos vegetais de milho, de canola, de soja e girassol. Para com isso. Será um grande divisor de águas na sua vida. E a vida dos seus entes queridos também, que você vai salvar. Bem, queridos, a todos que chegaram até aqui, eu agradeço muito e eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. E se aproveitaram, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal. Para aqueles que podem ir além do like, torne-se um apoiador financeiro do nosso canal. Além de nos ajudar, você tem vantagens especiais. Vale a pena conferir aqui no site do Apoia-se. Aqui, ó.
Muita gente me pergunta, por que eu vou apoiar o seu canal do YouTube? Respondendo em poucas palavras, com seu apoio, nós conseguimos, eu e a equipe, fazer mais vídeos visando a sua saúde e a sua cura e o seu bem-estar. Quanto é cobrado de você por tanta informação? Nada. Quanto custa para você ouvir 12 minutos de um vídeo que vai tornar a sua vida mais longa e saudável? Nada. Agora, quanto valem essas informações que passamos aqui? Quem decide isso é você. Aos amigos que quiserem nos apoiar, esse site aqui embaixo do Apoia-se é a ponte segura entre nós e vocês. Um grande beijo para vocês e até a próxima.